de cena del Señor, de la familia se acercar a la mesa del Padre. Compartilho um mensaje que habla muy fuerte en mi corazón. Y toda vez que leio esse texto, empiezo a ter aqui grandes enseñanças da parte do Senhor Jesucristo. E quero compartilhar com vosotros. Está em Evangelho de Juan, capítulo 8, del verso 2 al verso 20. Perdona, 2 ao 11. Juan, capítulo 8, versículo 2 al versículo 11. Amém? Amém. Podemos orar outra vez? Estende suas manos para cá e bendiz minha vida. Tu, abre sua boca, solta esse leão que está aí dentro de ti. O poder do Espírito Santo que vive em ti. E empieza a falar, empieza a falar e lança a palavra sobre minha vida, para que eu possa ser boca de Deus para vosotros. Amém? Amém. Aleluia. Sim, Jesus. Sim, papai. É em tu nome que me acerco a essa mesa. É com temor, gratidão e honor que me acerco delante de ti para ser uma ferramenta tua, para bendecir a vida de mis hermanos que aqui estão. Papá, tu és lo mais grande em los cielos e la terra. E tudo ha sido hecho a través de ti, Jesus. E nada ha hecho sem tu vontade e su permissão. Por isso estou aqui te dizendo: Padre nuestro que está no céu, santificado seja tu nome. Seja hecha em essa terra su voluntad como é hecha lo mais alto de los cielos. Perdona nossas dívidas e que podamos perdonar nossos deudores. Líbranos de todo el mal. Quita todo el pecado e todo el malo que ha tenido em nossas vidas. A través do sangue de Cristo Jesus, sabemos que podemos e creemos que todos nossos pecados nos são perdonados. E assim nos acercamos a essa mesa. Acercamos, ó Deus, a essa gente, para poder falar lo que tu quieras, ensinar segundo lo que Jesus ha ensinado a seus discípulos. E eu me apunto delante de ti, corpo, alma e espírito, para que seja hecha tu vontade, aqui nessa terra, como é hecha em lo mais alto de los cielos. Usa minha vida, meu corpo, alma e espírito, para que tu nome seja glorificado e exaltado neste lugar, e que todos aqui possam provar e sentir o mover do Senhor nesse lugar. Espírito Santo tem toda a liberdade. Espírito Santo pode fazer o que tu quieras, pero só o Espírito Santo de Deus pode trabalhar nesse lugar. Todo e qualquer espírito contrário nas dimensões celestiais, eu oro em nome de Jesus, os repreendo. Eu oro em nome de Jesus, dou ordem ao mundo espiritual, que todo espírito denominado como ave de rapina, que saia daqui a hora e que não volva mais. E que todo entendimento, toda a atenção seja involucrada na presença do Espírito Santo de Deus. E que o Espírito Santo de Deus pueda falar em nós e através de nós, para que cada dia mais podamos conhecer, aprender e viver sua vontade, verdade e todas as bendições que tem preparada para nós neste lugar. É o que eu declaro e determino na autoridade do nome de Jesus Cristo. Amém? Amém, família? Amém. Toda vez que tu diz amém, sabe que significa que assim seja, não? Que assim seja. Amém. Um dia eu vou predicar ainda essa mensagem que hasta hoje não ha tenido o momento ideal, pero sempre me recordo o poder de dizer amém. A ver, eu tenho aí algumas mensagens aí que todavia não he podido ministrar, porque eu ministro não o que quero eu, o que Ele quer. E às vezes me passa coisas de estar com mensagem preparada a semana toda e 2, 3 dias antes de estar aqui, o Senhor cambia todo. Quando falamos isso e quando escutava isso de outros predicadores, creia que não estava preparado. Creia que estava trazendo uma excusa porque às vezes não teria o que dizer, muitas vezes, sabe? Creia eu. Às vezes tem alguém aí como creia eu. Pero não. Hoje como predicador servindo ao Senhor há mais de 3 anos já, com esse ministério que o Senhor nos trajo aqui, e cada vez mais que surge mensagem, e Deus vai falando coisas em nosso coração, que eu tenho um grande temor da parte de Deus, para compartilhar o que Ele quer comigo e com vocês. E sepa que Deus sempre fala com o ministro, antes de falar com a igreja. Deus sempre quer trabalhar em nós,
antes mesmo de entregar o que tem para entregar para cada um que está aí. Por isso que eu me quedo tão feliz de ter essa oportunidade, família, de servir ao Senhor com todo o que tenho e com todo o que sou. Juan capítulo 8, verso de número 2 ao versículo 11, diz assim as escrituras: E muito de manhã volvió al templo, e todo o pueblo vino a ele, e ele se sentou e les enseñó. E os escribas e fariseus le trajeron uma mulher surpreendida em adultério. Tu entonces, ¿qué dices? Esto decían tentándole para tener de qué acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Y como ellos insistían, preguntándole, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero a tirar la piedra. Uno por uno comenzaron por el mayor hasta el último. Solo quedaron Jesús y la mujer, que estaba de pie en el medio. Y cuando Jesús se enderezó y no vio a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nada te condenó? Ella le dijo: Nadie, Señor. Y Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no pequéis más. Aleluya. Alabado sea tu nombre, santo y eterno, poderoso, precioso, Dios forte, príncipe da paz, leão de la tribu de Judá, mi Senhor e mi Salvador. Uau! Quantas verdades em um texto e um versículo tão pequeno. Quantas verdades. Quantas enseñanças podemos sacar de aqui em uma história muito conhecida por muita gente, ou em alguns, talvez, a primeira vez que tu estás ouvindo. Uma história que nos traz justamente uma clareza do tamanho do amor e de muita profundidade bíblica do que Jesus estava dizendo e fazendo aí. Quero te fazer a meditar, assim como me gusta quando estou lendo as Escrituras, e entender por que e para quê de algumas coisas que está apontado aqui, como acabamos de ler. E a primeira é que muitos teólogos tentam dizer, e muita gente tenta sugerir, ou às vezes habla-se demasiado de muitas coisas, pero nadie tem uma direção exata, e tampouco eu, para dizer o que Jesus escrevia na areia. O que Jesus escrevia em la areia. E o melhor, e por que escrevia com seu dedo em la areia? Quantos já tinham parado para pensar nesse texto? Muita gente já começa a pensar já o tema do pecado, o tema do adultério da mulher, o tema de lo que os fariseus queriam fazer uma trampa com Jesus. Pero quantas vezes tu has leído isto e parado para dizer o que escrevia Jesus em areia? E por que escrevia com o dedo em areia? Quantos querem saber? Vamos estudar juntos isso, irmãos. Te deixei com aí já com a curiosidade? Assim? Bien. Temos aí meia horita para falar rápido, para depois poder, se o Espírito Santo me permite, chegar em uma conclusão junto de vocês. Amém, família? Amém. Pois bem, aqui outra grande enseñança, e quero para te trazer um pouco mais, e pouco a pouco vamos revelar isto. Quero te volver um pouco o contexto da história. O contexto da história é que Jesus é Rabi, Raboni, maestro. Como os fariseus se acercaram a ele, sim ou não? Se dirigiram a ele como maestro.
quando lhe perguntaram o que devia fazer nessa situação. ¿Por quê como maestro? Porque em los costumes judíos, alguém para ser reconhecido como maestro, hermanos, tinha que ter grande conhecimento da lei de Moisés, tinha que ter grande conhecimento da lei de los judíos, tinha que ter grande conhecimento ao ponto, assim como os escribas, que eram uma outra categoria de fariseus, que se dirigiam e apontavam muitas coisas da lei da época, de lo que Deus estava falando entre os homens. Então, para reconhecer alguém como maestro, tinha esta pessoa que ter grande conhecimento de los 5 livros que se constituem o Pentateuco, a Torá, o livro sagrado para todos os judíos, que é os 4 livros da Bíblia, que trae entre os 5 livros, que trae entre os 4 ellos toda a lei escrita por Deus a través de los homens. Então, me entenda, fíjate em mim, por favor, não se distraia por nada. Não se distraia por nada. Então, em este momento, quando eles se acercam a Jesus, trayendo uma situação que para a lei era algo que era para ser punido a pessoa com pena de muerte, para tentar saber como Jesus se reacionava a esta situação, trajeron esta mulher. Aí eu lhe pergunto, por que a lei, quando leemos isto, está ali no livro de Levíticos, capítulo 20, verso 10, que não só a mulher, pero el hombre também. E por quê? Trajeron a ele só a mulher. E tentavam de todas as maneiras, irmãos, trapar a Jesus. E tentavam de todas as maneiras distorcer o que Jesus estava dizendo através do ministério dele em la terra, predicando, ensinando, perdonando, chamando pessoas falhas como tu e eu, que muitas vezes, em muito tempo em nossas vidas, vivemos afundados em uma vida de pecado, afundado em uma vida sem conceito de lo que é, lo que Deus tem para mim e para você. E com isto, muitas vezes, a lei que não perdonava a nadie, queria juzgar o próprio Senhor e condenar suas atitudes, quando tinha uma atitude de amor, quando tinha uma atitude de obediência a Deus, ao ponto de entregar sua própria vida por mim e por ti, ao ponto de viver e sofrer todo o que ia passar, sabendo o que ia passar, para que hoje nos acercarmos na mesa dele, reconhecendo nossos falhos, reconhecendo nossos pecados, entregando a ele o que é de direito em nossa vida e deixando com que ele venha cambiar cada um de nós outros, vivendo a realidade do que tem preparado. Pero isso sabemos hoje porque temos o entendimento da palavra e da graça, lo que é, para que é e por quê. Que a graça nada mais é a coisa mais importante dela, não só a tradução, que é um favor imerecido, pero o que simboliza e representa verdadeiramente. Homem justo morreu em tu lugar, em meu lugar, para que hoje podamos ser considerados justos. Homem justo, homem sem pecado, que nunca tenido falhos, se entregou em nosso lugar, para que hoje pudéssemos estar aqui. É isto, toda vez que acercamos essa mesa, teremos que ter essa primeira clareza. Isso é graça, dom, favor imerecido, pero que temos que reconhecer, nos render, nos entregar ao ponto de viver todo o que Ele tem preparado para mim e para vosotros. E assim entendo também que em este momento, quando intentaram contra ele, intentaram traindo já a própria lei de los judíos de uma maneira distorcida, que a lei manda que os dois foram entregues e apedrejados e trajeron só uma mulher. Entendo que uma lei para ser, como posso dizer isso, abrogada, uma lei que tem a lei e querem cambiar a lei.
Como seria uma palavra como essa em espanhol? Em português seria abrogar. Tem a lei e a lei ha sido abrogada. É uma lei modificada, uma lei transformada. Quem pode fazer isto? Em caráter judicial, o poder legislativo, sim ou não? Creio que o governo aqui também é assim, não? O poder legislativo que cria uma lei e só eles podem fazer uma modificação nessa lei. Só eles podem fazer um cambio nessa lei. Só quem promove uma lei, quem dicta uma lei, que tem autorização para poder mover essa lei. Embora sabemos que às vezes alguns países aí, a própria lei que fazem, eles começam a ser depois por sua própria vontade, mas sempre há um órgão que seja responsável por isso. E o que passava aqui neste momento? Intentavam contra Jesus. Intentavam contra Jesus para dizer a ele que em la lei de Moisés, que a lei de los judíos, escrita por el dedo de Deus, em la tabla que ha sido entregue para Moisés, el monte Sinai, que todos aqui creio que conhecem a história de los 10 mandamentos, sim ou não? Em este momento, Jesus mostra para eles que Jesus estava em este lugar, que Jesus estava antes mesmo de Moisés, que Jesus era antes de todas as coisas, antes mesmo de ser anunciado como o Messias. Eu creio que tu não está crendo nisso. Jesus era antes que Moisés, ao ponto que quando isto começou, intentaram contra ele, falando da lei, só ele poderia dizer-lhe como ia a ser sobre aquela situação. E isso me traz a maior clareza que os judeus, que os escribas, os fariseus que estavam aí, queriam algo contra ele, Senhor. Buscavam como uma maneira de acusá-lo de blasfêmia, de traição e de tantas outras coisas. Pero em todo momento, lá já reconhecendo que era um mestre. Em todo momento, sabendo que o nível de conhecimento que Jesus traía era muito mais grande. E com isso, e com essa cara de assustado que vosotros estáis, o Senhor Jesus Cristo creio que não quedou. E começou a mostrar para eles que ele estava antes de todas as coisas. Ele era o que já estava antes que Moisés. Quando Deus chamou a Moisés para sacar o povo do Egipto, ele disse assim: vá, e diz a ele que eu sou, lo enviou. Sim ou não? Eu sou, lo enviou. Antes disso, o eu sou já era Cristo, antes mesmo de ser revelado a muitos. E te vou mostrar isso com a Bíblia, claro. Logo depois, quando acercaram a ele, tentando usar da lei que estava escrita por Moisés, Jesus começa a mostrar, e aqui começo a responder o meu primeiro questionamento que aí deixo para vós outros pensar comigo. Porque o que Jesus escrevia na areia? Arena? Só arena? Como é essa? É arena. E por que escrevia com o dedo? João capítulo 13, verso 34. Creio eu que Jesus estava aí neste momento. Agora entra o que creio eu, e te dou a liberdade de crer o que tu quieras, do que Jesus escrevia na arena nesse momento. Jesus podia muito bem estar apontando a lei, que conhecia tão bem. Jesus podia estar aí como já teria claro toda a lei, que toda a lei, não são os 10 mandamentos como muita gente pensa. A ver, muita gente nem sabe os 10. Pero não são só esses. A lei dos judeus são 613 mandamentos. E a gente está hoje tentando viver uma lei, ou, a lo melhor, se justificar por ela. Em esse momento, Jesus podia estar aí apontando o nome do homem que não estava aí nesse momento e tentava condenar só uma mulher e ia sendo uma trampa com ele, os fariseus.
Jesus podia ir, a lo mejor, estar intentando, ou hablando, ou apontando os nomes de todos os que estavam aí a seu redor, mirando a mulher, acusando a mulher, condenando a mulher por uma atitude. Enquanto Jesus queria mostrar o verdadeiro amor, a verdadeira lei, o verdadeiro o que ele ia passar para poder reescrever uma nova história, reescrever uma nova lei. E essa nova lei, eu creio que era algo semelhante a isso, que ele já estava apontando aí. João capítulo 13, verso 34. Está assim, ó. Um mandamento novo os dou, que os ameis uns aos outros, como eu os he amado, que também os ameis uno a outros. Uau! Eu creio muito forte em meu coração que Jesus já estava escrevendo e pensando em escrever essa nova lei. Pero os judeus não entenderam. Os fariseus que estavam aí intentando contra ele não entenderam. Porque isto para eles todavia não estava apontado, agora está para nós outros. Pero para eles era só o que Jesus fazia. Era só o que era Jesus que estava aí. Agora para esta mulher que estava por parte de aqui, para esta que necessita de misericórdia, como tu e eu, para este que muitas vezes sabe que está equivocado, vivendo uma vida mala, fazendo coisas malas, e reconhece Ele como Senhor, a este mesmo momento, Ele se acerca para ela de forma de caráter diferente. Por quê? Porque ela lhe reconheceu como Senhor. Amém. Mira aquele texto que lemos quando ela disse Senhor. Quando ele pergunta, fala, onde estão os que te acusavam? Não é nada? Não é nada? E ela responde a ele, Senhor, não há nada. Toda vez que tu reconheces Ele como Senhor, só de reconhecer Ele como Senhor, tus pecados te são perdonados. Toda vez que tu reconheces Ele como Senhor, coisas extraordinárias, espirituais, poderosas em Deus impeçam a acontecer em tua vida. Toda vez que reconhece Ele como Senhor, é o primeiro passo para que se acercar a Ele. E logo depois dá uma direção a ela. Eu tampouco te condeno. Vá e não peques mais. Dá a ela uma oportunidade, onde a lei ia matá-la, onde a lei, a ordem da igreja, a ordem de los fariseus, a ordem bíblica era matá-la. Pero não era só isso que queriam eles. Queriam intentar contra Jesus. E Jesus, sabendo disto, empieza a mostrar e apontar que com o dedo de Deus, quando ha sido escrita a lei, com o dedo de Deus, Jesus estava aí. E só Ele poderia cambiar essa lei. Só Ele poderia trazer a salvação para aquela mulher e para cada um de nós outros. Amém. Só Ele. Para que entenda melhor o que estou dizendo e por que Jesus escrevia na arena, vemos como a lei de Moisés, em Deuteronômio, no capítulo 9, verso de número 10. E ele, Senhor, me dio as 2 tábuas de pedra, escrita com o dedo de Deus. Quando lá foi dada, foi escrita com o mesmo dedo de Deus, em tábuas de pedra. Quando a lei, o símbolo principal da lei de los judíos, ha sido dada a Moisés, ha sido escrita com o dedo de Deus. Por que me leva a crer que Jesus escrevia com o dedo na arena? Porque assim ha sido lá atrás, para usar o texto que correram eles para acusar a ele, para tentar tramar contra ele. E da mesma maneira como ele estava com Moisés, antes mesmo de Moisés, sendo ele, eu sou. Aqui, a lei fria, apontada e escrita em uma tábua de pedra, empieza a trazer uma conotação e uma direção ao meu entendimento, e quero compartilhar com vocês do que estou dizendo através do Espírito Santo, que está dizendo nos corações de los homens, coração de pedra. Recorda da mensagem das 6 tinajas de pedra, do matrimônio?
Aqui, creio eu, que em este momento, Jesus estava mostrando a eles: olha, não é mais uma lei escrita com o dedo de Deus em uma pedra, pero em la tabla de tu coração. Porque se cambiar tu coração, vai cambiar tu mente. Cambiando seu coração e sua mente, vai viver uma realidade que todavia nunca viveu. Porque é possível para todo aquele que nele crê. É possível a todo aquele que nele crê. Creia eu que uma das coisas que Jesus estava escrevendo aí também está aqui, ó. Coríntios capítulo 2. A lo mejor, 2 de Coríntios, capítulo 3, verso 6. Diz assim: não la letra, sino del Espírito. Porque a letra mata e o Espírito vivifica. Para ser aplicado literalmente, os judíos queriam aplicar, venido de Deus mesmo, era a lei mais grande, só Deus podia revogá-la. Como teria dito, só Deus podia revogar uma lei que já estava escrita, pero em uma conclusão que era uma lei escrita em tábuas de pedra. E com o mesmo dedo de Deus, ele empieza a escrever uma nova lei, através disso que estava apontado aqui. João capítulo 8, verso 58. Jesus me dijo: de certo os digo, antes que Abraão fosse, eu sou. É isso que está apontado ou não? Sim. Antes que Abraão fosse, eu sou. Duas importantes coisas veio aqui. Jesus disse que estuvo com Israel antes de Abraão e logo depois de Moisés, dizendo: eu sou. O nome que foi revelado a Moisés el Sinai, como ha dicho, quando lo chamou para ser porta-voz da antiga lei, Jesus está dizendo: eu sou Deus que escrevi a lei e puedo reescrevê-la. Essa é a palavra que eu queria buscar. E eu posso reescrevê-la, porque eu escrevi a lei. João capítulo 13, verso número 34. Creio que Jesus escrevia isso também na arena. Eu creio que Jesus escrevia isso na arena. Um mandamento novo vos dou: que os ameis uns aos outros, como os he amado. Quantos podem dar uma glória a Deus por isso? Só a metade, a outra metade não? Não está de acordo? Amém. Graças a Jesus por isso. Só quem estava antes teria autoridade e poder para reescrever o que tinha escrito antes e para trazer o perdão, para trazer a salvação, para trazer de los 613 mandamentos. Quando Jesus disse que, fíjate bien, oye-me todos, los 613 em 2, amar a Deus sobre todas as coisas e a su próximo como a ti mesmo. Se nós outros soubermos a viver essa realidade, o mundo seria diferente. Pero a lei de todo não é mala, que tem que trazer disciplina, tem que trazer limites para muitos de nós outros que muitas vezes não temos. Então, a lei mostra como um hijo, em muitos lugares, um herdeiro de uma grande herência, que não pode usufruir de sua herência, porque todavia é ninho. E o ninho nada discerne diferente de um escravo, diz a Bíblia. Porque necessita de um tutor, necessita de enseñança, necessita de um cuidado. O ninho, se tu tem aqui isso em fogo e não mete aqui uma cerca, uma barreira, o ninho com muita facilidade vai se cercar do fogo, sim ou não? E muitas vezes o apóstolo Paulo também nos ensina em Coríntios que a lei era obrigatória e permisso e interessante para criar uma barreira para um ninho, assim como um ninho de fé, que muitas vezes sabe que isso queima, pero sigue e vai hasta que quer se queimar. E sabe o que vai passar? Vai se queimar. Então, a barreira é importante para trazer e saber até onde pode ir. Quando te cresce, não hace falta mais a barreira. Quando amadurece, não se hace falta mais a barreira.
Pero muitas vezes essa barreira é importante. Pero Juan capítulo 13, verso 34, creio que Jesus já estava apontando isso na arena. Como digo, a Bíblia não conta como é. Essa é a interpretação que o Espírito Santo me traz em meu coração. E estou compartilhando com vocês. Porque estou com o microfone. Podia ser vocês, não? Amém? Amém. Pero só que não. Hey, como eu amo as Escrituras. Quando Jesus queria cambiar esse exemplo de pedra, de um coração de pedra, de gente que não perdona, de gente que não derrapaya, de gente que tem sempre ganas de ter um coração duro. Eu aprendi assim, eu sou assim, não vou cambiar, não quero saber de nada. Jesus já disse: oye, eu tenho que ensinar que para viver este amor, tem que cambiar, ou sim, para viver essa realidade. Não pode ser com a mesma maneira que penso eu. As culturas, as crenças, os costumes de uma vida, às vezes, está distorcida em caráter religioso. Sabe o que quer dizer? Às vezes de caráter religioso. Tem entendido e ha sido pressionado, condenado de muitas coisas. Não está aqui hoje em uma reunião como essa, tão guai, que para mim está guai, que eu estou entregando tudo o que Deus me mandou de entregar. Eu vou sair daqui hoje comemorando a Deus, vou dormir muito bem. Às vezes tu não, pero eu estou dizendo o que Deus me manda dizer. Amém. Agora, se tu está aqui sabendo o que Deus está falando e tu coração está aberto para entender que este coração de pedra, Jesus, como estava lá atrás, escrevido com o dedo, a tabla da lei, que simboliza um coração duro, uma lei irrevogável, uma lei que condena, uma lei que critica, uma lei que juzga, uma lei que queres matar uma pessoa por ter cometido um falho, por ter cometido um pecado. A lei queria ser isso com essa tica. Só que Jesus já teria escrito isso. Ezequiel capítulo 11, verso 19. E lhes darei um solo coração, e podrei dentro de ele um espírito novo, e quitarei o coração de pedra, de sua carne, e lhes darei um coração de carne. E lhe falou isso o profeta Ezequiel. Quantos querem que a Bíblia é a voz de Deus? Quantos querem que a Bíblia é a palavra genuína de Deus? E na Bíblia encontramos tudo, família. E na Bíblia encontramos tudo. Jesus vindo quitar o coração de pedra e reescrever a lei em um coração de carne. Uau! Jesus vindo para cambiar toda essa dureza do coração do homem, que em este momento intentavam contra ele. Quando os escribas e fariseus se acercaram a ele para perguntar o que ia a ser com aquela situação, como juzgaria, não era para entender e reconhecê-lo como maestro, pero para intentar contra ele. Ele sabendo e conhecendo o coração, já começou a dizer coisas que hoje está apontada. E aqueles tempos depois ha sido apontado. Pero ele já estava desde o princípio de todas as coisas. 2 de Coríntios, capítulo 3, verso 3. Administrado por nossos, ou melhor, vamos desde o começo. Isso. Sendo manifesto que sois letra de Cristo, administrado de nosotros, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, sino em tábua de carne del coração. Uau! Esse é meu Jesus, que se manifesta, que está vivo, que cantamos aí ahorita mesmo, mi Rei, mi Senhor e Salvador, e que pronto volverá. Jesus estava reescrevendo a lei com o dedo, uma nova lei, uma lei de perdão, uma lei de amor,
una ley de compasión, una ley de sacar la dureza de nuestro corazón, una ley de, antes de juzgar a otro, antes de tener un prejuicio de alguien, mirar para dentro de nosotros mismos, empezar a mirar o que nosotros tenemos para reconocer, o que nosotros tenemos para cambiar, o que nosotros tenemos para mejorar, para vivir essa realidade. Jesus, eu creio que escrevia na areia esses versículos que, estudando em uma concordância bíblica, pude trazer aqui para alguns entender o que queria dizer. Porque é muito claro, quando o Senhor empeça, e na Bíblia não é nada por acaso, tudo tem um sentido, família, e tudo tem uma explicação, e tudo tem uma interpretação correta do que é a verdade. Isso é uma matéria de teologia chamada exegese. Só existe na teologia essa matéria, que é a interpretação direta de um texto. E muitas concordâncias bíblicas que levam texto atrás de texto, para entendermos e construirmos uma ideia do que o Senhor está dizendo. Mateus capítulo 22, verso 37 ao 39, por favor. Jesus lhe dijo: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, e com toda a tua alma, e com toda a tua mente. Aleluia. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este: amarás a tu prójimo como a ti mesmo. Jesus corre toda a lei, os 613 mandamentos, em uma simples atitude, perante a um grupo de pessoas, poderosos, autoridades da época, e com a simplicidade, com o dedo, escrevendo na arena, reescreve toda a história, não só daquela mulher, que cambiou a vida dela em aquele momento, só de reconhecer a Ele como Senhor, e de aí para frente, uma nova vida, um novo tempo, um novo mover, e as coisas começaram a ter um sentido diferente para ela. Quantos creem nisso? Amém. Eu creio nisso. Toda a lei resume em isto. Capítulo 22 de Mateus, versos número 40, fala sobre isso. Capítulo 22 de Mateus, onde nós estávamos aí, versículo 40, por favor. Mira. De estos dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Que dos que acabamos de ler. O que está apontado aí, no versículo 37 a 39. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Tudo foi reescrito, toda a lei, os profetas, por el dedo de Deus. E se puder intitular esse mensagem, chamaria esse mensagem de El Dedo de Deus, porque é muito forte. Lucas capítulo 11, verso 20. Vou encerrar com isso. E vamos cenar. Todos, como família de Cristo, tu que já entregou sua vida a Jesus, tu que já hecho um pacto com o Senhor através do bautismo, e que tu todavia não ha hecho, vamos fazer a hora na praia dia 30. Só de reconhecer Jesus como seu Senhor. Amém. E único e suficiente Salvador. Já está listo para bautizar. Não necessitamos fazer um cursilho, uma doutrina, porque esta igreja não tem doutrina, a não ser a palavra de Deus. Amém. E na palavra de Deus, todo aquele que crê e for bautizado será salvo. Todo aquele que crê e profetizar isso para o mundo espiritual e natural, crer com o coração e dizer com sua boca, será salvo. Amém? Amém. Sabe por que é com o dedo de Deus? Por causa desse texto, Lucas capítulo 11, verso 20. Pero se por el dedo de Deus echo fora demônios, certamente o reino de Deus ha llegado a vosotros. Eu sou o dedo de Deus e os dou uma nova lei delante de todos, para que nadie se vuelva inexcusável. Não há mais excusas, hermanos.
No hay más duda. ¿Quién eres Jesús? Lo que ha hecho Jesús. ¿Para qué ha venido Jesús? Y por lo que dijo que volverá. No hay. No hay. O tú crees o no lo crees. Y a mí, yo voy a seguir todos los días, mesmo que tú no crees. Yo tengo que te decir, Jesús Cristo ha venido. Jesús Cristo dijo que venía y veio. ¿Sí o no? Jesús Cristo dijo que morrería y ha sido muerto. ¿Sí o no? Sí. Jesús Cristo dijo que resucitaría al tercer día. Y resucitaste. Y el cuarto dijo que volverá. Y só me falta essa, hermano. Tú puedes no querer, pero yo tengo que te anunciar y te avisar que volverá para su iglesia, para los que creen que es tu Señor, para los que entregaron su vida a Él y se permitieron a vivir una nueva vida, como de esa mujer. Y ha sido cogida em um problemaço, como digo por aí, um pecadão. Um pecadão. Como se ela mentira, ela raposinha, ela envidia, ela soberbia, ela engana, não sei, não? É tudo igual. Pero, era um adultério. Estava roubando. Sim, podia ser o que for. Quando se acercou a Jesus, ele disse: o Senhor já entregou, já entendeu, já reconheceu a Jesus quem era. Agora, o que Jesus diz a ele? Velho, e não peque mais. Para quê? Para que não seja condenado outra vez. Amém. Para que não tenha um problema mais gordo. Para que não sofra por la condena de las outras pessoas, não por ele. Não por ele. Para os malos que te traem um pecado, que te traem malos. Digo a Bíblia que o homem espiritual se hace muerto por tema do pecado. Que o salário do pecado é a morte. É a morte do corpo físico natural? Não, é a morte espiritual. Os dones que tem para ti, as coisas que Deus tem disponível para ti, o reino que Deus tem preparado para ti, a vida eterna que Deus tem preparado para ti, uma posição diferente de solo está salvo. A nós outros que entendemos que o reino é uma coisa e salvação eterna é outra, é muito claro que não podemos quedar solo com o primeiro passo, que reconhecer a Senhor Jesus Cristo e nos bautizar, somos salvos em Ele. Não teremos mais condenação do inferno, pero existe um reino, que isso sim, é para aqueles que vão governar junto dele, ou ser disciplinados por ele. Em um momento onde que teremos a oportunidade de elegir o que queremos, é no momento que teremos a oportunidade de elegir como vivemos aqui, hasta que llegue esse tempo, este momento que está tão cerca, pero de seus pecados não se recorda mais. Não se recorda mais. A gente que até hoje, irmãos, tem dificuldade de se acercar a essa mesa, porque ha cometido algo lá atrás, já pedido perdão um montão de vezes, e toda a vez o acusador vem em sua cabeça, e tu deixa de participar da cena do Senhor. E se tu és um hijo que entregou sua vida e saiu de uma atmosfera de criatura para hijo, essa vez é para ti. E se todavia não ha hecho o acto do bautismo, que é o selo, o mundo espiritual, o contrato, o mundo espiritual com o mundo físico, que te trae este selo da parte de Deus, para viver em esta terra, hasta que Ele venga, porque vendrá, pronto vendrá. Amados irmãos, quero terminar dizendo, antes de celebrar a cena, amados amigos e irmãos em Cristo, deixa que Jesus reescriba a história de tu vida, não em la pedra fria, sino em seu coração, o calor de seu coração. Jesus quer cambiar tu vida, como lo hizo com aquela mulher, quando dijo a ela: vete e não peques mais. Jesus te ama e te llama a uma nova vida. Não te condena, sino que te envia uma nova vida. Assim como Jesus, eu não estou aqui para condenar a nadie, e tampouco juzgar ou prejuzgar. E só creio em misericórdia quem um dia necessitou dela. Creio eu que seja um dos maiores aqui. Só creio na misericórdia de Deus quem um dia necessitou dela.
A vezes para ti que nasceu já cristiano, que tem uma vida muito certa, muito bonitinha, tal e coisa e tal, pensa que está muito melhor que muitos de nós outros que acabam de ligar, sim ou não? E isso te digo de verdade, irmão, você está equivocado. Você está equivocado. Aqui todos han tenido passado, problemas, pecados. E vivemos uma vida constante lutando contra isso, entendendo que quando me alimento de Cristo, e quando eu reconozco cada dia mais o que Cristo é hecho por mim, tenho mais ganas e mais forças para vencer o pecado. Tenho mais ganas e mais forças para vencer o mal. Porque de mim mesmo, eu sei o quanto necessito da misericórdia dele. E assim temos que ter em conta esse pensamento. De saber quem Jesus Cristo é, o que ha hecho, e o poder que tem em suas palavras. E mais todavia, o amor que em la cruz, a maior expressão de amor, ha sido dicha, a frase mais poderosa de amor, em silêncio, quando entregou sua vida. Para terminar, quero trazer uma reflexão e uma história. Imagínate que tu tens uma deuda. Uma deuda. Graças. Casi impagável. Uma deuda muito gorda. Tu tens essa deuda. E o credor vem para te cobrar. O credor sanguinário. O credor vem para te cobrar em já alto de tudo o que estava passando por tema dessa deuda. O credor sanguinário, não há perdão, não há charla. Llega em sua casa e toca o timbre. E tu estás na habitação e já escuchado desde a porta que quando sona o timbre poderia ser ele. E tu mamã está na sala preparando ali alguma cosita. E tu estás na habitação. E tu mamã levanta e vai à porta para abrir a porta. E quando tu mamã abre a porta, o credor sanguinário empieza a dar voz alta, gritando: ¿Dónde está? E te chamando por tu nome. E te chamando por la deuda. Dizendo que ha venido ali para cobrar essa deuda sim ou sim. E tu já é escuchado lá da habitação. Está aí já temblando de medo. Temblando. Porque sabe que o credor é um sanguinário. E tu não sales da habitação. E tu mamã empieza a intervir por ti, dizendo: oye, não, cálmate. Vamos arreglar esto. E ele empieza a gritar mais alto. ¿Dónde tu está? Que tem que pagar a deuda. Tem que pagar a deuda sim ou sim. E a única maneira de pagar a deuda é através do sangue. E tu mamã, desesperada, se queda na frente do credor. O credor saca de uma arma. E apunta para ela. E tu ouvindo tudo desde a habitação. E ele, delante de sua mamã. E sua mamã era delante dele, ele com a arma. Ela pede para ir embora, que se vai pagar, que se pode fazer alguma coisa. Dijo que não, que essa dívida, solo com sangue, se poderia pagar. Quanto menos espera, tu ouve 3 disparos. Pá, pá, pá. Sua mamã caída muerta na sala, por tema de sua dívida. Sabe o que é isso? É o que Jesus hizo por mim, por ti. Teníamos uma dívida impagável em las manos de um credor diabólico, que é seu nome. Jesus se atirou na frente para pagar essa dívida, tua e minha. E se cada vez que temos ganas de fazer e cometer um pecado, nos recordar disto, o pecado não pode ser mais algo que me quita do que isso é para mim. Seja o que seja. Esse exemplo dessa mulher, ou qualquer exemplo semelhante de que todos nós outros passamos todos os dias. Sabes por quê? Porque toda vez que pedimos perdão, Ele é fiel e justo para perdonar. Aleluia. Ele é fiel e justo para perdonar. E o que Ele hizo por nós outros,
Nadie más en toda la historia de la humanidad hizo. Nem los cielos e nem la tierra. Recorde-se disso. Jesus pagou um preço muito alto para nós outros nos acercarmos aqui como família. Essa mesa é para a família. Aquele que é de pé.